Falar do ex é uma coisa que depõe contra você. Porque vamos supor que eu fui casada com um estrupício. Aí eu vou dizer, olha, eu fui casada com um estrupício. Você vai falar, mas por que você escolheu um estrupício? Por que você casou com uma pessoa tão horrível? Por que você ficou casada com uma pessoa tão horrível? E aí, por que que você continua envolvida com uma pessoa tão negativa? Mas é interessante. Quando você fala mal do seu ex, na realidade, você está ficando você mal na fita. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast Vem Que Dá Certo. Aqui o que a gente quer é ajudar você a ter uma vida melhor, com menos problemas. Por isso eu estou aqui ao lado da doutora Hebe de Moura, que é psiquiatra e terapeuta. Estou exagerando, doutora Hebe, porque não é fácil ter uma vida sem problema, né? Olha, problema todo mundo vai ter sempre. A questão não é ter ou não problemas, é como lidar melhor com os problemas para não criar mais do que o necessário. Exato, é isso que a gente quer aqui, ajudar você a lidar com os problemas, porque problema sempre vai fazer parte da nossa vida. Até porque através dos problemas é que a gente cresce, né? Sim, não tem jeito. Então, vamos lá. Se você ainda não conhece como é que funciona o nosso programa, é só você mandar uma dúvida para o nosso vemquedacerto22@gmail.com, uma pergunta sobre algum problema que você tenha de relacionamento. Eu vou ler a dúvida de uma pessoa que escreveu com o pseudônimo Prima Difícil. Aliás, a gente também sempre pede para você escrever com pseudônimo para a gente preservar a sua identidade. E ela fala o seguinte, Hebe, que ela tem uma prima que sempre que ela se encontra, ela fica o tempo todo falando mal do ex-marido. E ela não sabe o que ela vai responder, como lidar com essa prima. É interessante, né? Porque falar do ex é uma coisa que depõe contra você. Porque vamos supor que eu fui casada com um estrupício. Aí eu vou dizer, olha, eu fui casada com um estrupício. Você vai falar, mas por que você escolheu um estrupício? Por que você casou com uma pessoa tão horrível? Por que você ficou casada com uma pessoa tão horrível? E aí, por que que você continua envolvida com uma pessoa tão negativa? Então é interessante, a pessoa pode não estar ouvindo a gente, com certeza a pessoa que mandou está ouvindo, mas a prima não deve estar ouvindo. Mas é interessante, quando você fala mal do seu ex, na realidade você está ficando você mal na fita. Agora, como lidar com isso? Eu acho o seguinte, algumas possibilidades. Primeiro, é tentar um assunto mais interessante. Entender por que que essa prima precisa falar sobre o ex. Então, por que que essa prima está falando sobre o ex? Porque eu acho que é a maneira que ela se define. Eu sou aquela que lutou e venceu o estrupício. O coisa ruim. Ok. E quanto tempo faz que vocês se separaram? Eu acho que essa é uma pergunta maravilhosa de você fazer. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Faz 5 anos. Para ver se a pessoa se toca. Que ela continua falando do cara há 5 anos. E aí, outra coisa. Você pode, de uma forma... É que é difícil, na hora tem que ver qual é o tom certo, né? Mas sabe o que você pode falar? E por que você continua pensando nele? Ele foi tão importante assim na sua vida? Claro que se você falar no tom errado, vai ser uma provocação para uma briga. Mas se você falar num tom compreensivo, num tom acolhedor, nossa, e você continua tão envolvida com ele que está falando dele, será que não é legal a gente, assim, colocar ele de lado, esquecer e falar de uma coisa nova? Falar de você, por exemplo. O que você está fazendo no seu trabalho? Como é que estão as coisas na sua vida? Porque é uma forma de você tirar o foco do passado e colocar o foco em alguma outra coisa. E outra coisa que eu estou achando, Hebe, você está tendo bastante cuidado com as sugestões de perguntas, porque isso vai de acordo com o nosso outro episódio que a gente falou sobre reclamar. Não adianta você olhar para a prima e ficar falando, ai, que saco, você toda hora falando esse assunto, que isso é reclamar. É porque você está reclamando da reclamante. Isso. Ela está reclamando do ex, você está reclamando dela. Não adianta, gente. É um ping-pong de reclamação que serve para a pessoa desabafar. Mas se ela mandou a dúvida pra gente, é sinal que ela não quer ficar reclamando, ela quer resolver. Isso. Porque é como a gente falou no outro episódio, você tem o resolver e o reclamar. Aí, qual é a melhor estratégia? Eu acho que uma boa estratégia é, com o tom certo, sem ser um tom de crítica ou de reclamação, você perguntar
quanto tempo faz que vocês se separaram mesmo? Aham. Mas eu sei de cor. Tá, mas pergunta só para primeiro fazer ela pensar. Às vezes também a pessoa, será que não está falando muito? Porque eu estou pensando aqui, às vezes quando a pessoa tem filhos, é um pouco pior, né? Sim, mas ainda assim é complicado você ficar na dependência daquela pessoa o resto da vida, né? Mesmo que você dependa financeiramente de uma pensão, eu sempre acho que tem uma coisa legal que é assim, colocar na justiça. Mas a justiça não resolve. E a justiça divina? Você já experimentou? Porque eu acho o seguinte, quando não dá para pôr na justiça por qualquer motivo, e às vezes não dá mesmo, às vezes você não quer... Bom, eu não gostaria de denunciar o pai dos meus filhos por pensão e ele preso e os meus filhos serem filhos de um ex-presidiário. Sim, é uma coisa complicada, a gente tem que pensar nisso também, né? Então, que tal você tentar descobrir maneiras de se suprir sem depender tanto desse homem. E se você não pode e quer entrar na justiça e não pode, a justiça divina, Deus diz, dai a mim a sua vingança. Eu não vou contar aqui, mas eu tenho vários causos de situações que eu entreguei para Deus e eu vi a queda da pessoa depois, bonitinho. Ok, então, e resolver a sua dúvida, então, porque justamente a gente está focando aqui na pessoa que está do lado, como é que ela faz para desviar esse assunto? Isso. Porque até a gente para e pensa assim, como é desagradável você ficar ao lado de uma pessoa que fala mal de outra também o tempo inteiro. Você sabe que hoje, uma das coisas que está fora de moda é falar mal das pessoas, né, Adriana? É difícil. A gente, às vezes, até fala para aprender, para superar, para não repetir, didaticamente, tudo bem, mas ficar desabafando a sua raiva, falando mal do outro, hoje em dia é uma coisa que pega mal a beça. Verdade, já está fora de moda, graças a Deus. Resolveu aí a sua dúvida? Acho que são boas sugestões, eu acho que experimenta, se não der certo, manda outra vez que a gente responde de novo. E se você tiver também outras soluções, escreve nos comentários. E você sabe que a Adriana está fazendo uma leitura comentada de um livro sobre relacionamento maravilhoso. Você já deu uma olhada? Conta para nós. Eu vou te falar, esse livro é excelente e ajuda muito nos nossos relacionamentos. Aliás, um dos princípios é justamente não reclamar. Aí vai lá ver, porque eu não vou ficar aqui contando também tudo o que é um livro do Dale Carnegie. O nome é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você puder lá dar uma olhada, o meu canal no YouTube é o Adriana de Castro Oficial. E você sabe, eu já li o livro e mesmo assim é maravilhoso de assistir porque ele refresca as coisas que eu já tinha lido. Então, se você não leu, é bom. E se você leu, melhor ainda. Exato. E para mim também é bom, porque eu fico falando sobre o assunto e sempre me lembro. Reforça, né? Gente, é um aprendizado constante. Estamos, aliás, aqui aprendendo também. Vamos encerrando por aqui? Vamos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, curta, compartilhe, comente, porque isso faz de você um membro da nossa equipe de divulgação do nosso canal. Com certeza. Obrigada, tá, gente, pela sua companhia. Obrigada por ter chegado até aqui no vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Obrigada e até a próxima. Tchau.